Terceiro C, tudo bem? Aprovei hoje falar com vocês referente às aulas de história, tá bom? E aí a Pro vai explicar, porque o texto que a gente vai ler hoje fala um pouquinho sobre curiosidades, né, e características de algumas cidades e como que elas são classificadas referente a essas características, tá? Então lá na página 181 tá falando lá, curiosidades. As cidades, independentemente de suas histórias, podem ser classificadas como, aí vem lá, cidades portuárias. O que seria cidades portuárias? Cidades onde tem porto, né, que tem entrada e comércio, entrada e saída para o comércio, entrada e saída de pessoas, né, pelos navios, embarcações, enfim, tá? É pelos portos que entra mercadoria, que vem, sabe, quando a gente compra alguma mercadoria de fora, da China ou dos Estados Unidos, enfim, então vem pelos portos, né? Aqui em São Paulo nós temos o Porto de Santos, então cidade portuária, Santos, Rio de Janeiro, Vitória no Espírito Santo. Aí abaixo a gente tem as cidades turísticas, que nós temos várias no nosso Brasil, né? Várias. Temos lá as praias do Nordeste, Pernambuco, temos Bahia, temos Rio Grande do Norte, várias cidades, né? Conhecidas lá como as cidades turísticas, principalmente por causa das praias. Temos também Foz do Iguaçu, que é conhecida pelas cataratas, né? Enfim. Cidades históricas, são cidades que normalmente são construções antigas, que tem muitas construções antigas nas cidades. Então, por exemplo, Paraty. Paraty é uma cidade histórica, eu já estive lá, é uma cidade muito linda, quem tiver oportunidade precisa conhecer. Salvador, na Bahia, né? Santana do Parnaíba, aqui em São Paulo, é uma cidade histórica também. Paranapiacaba, para quem ainda não foi, é aqui em São Paulo também, fica lá no município de Santo André, muito legal, tá? Conhecer. Vamos esperar passar aí essa quarentena, esses dias que a gente tem que ficar em casa, para poder conhecer os lugares. E aí, cidade de imigrantes, tá? O que seria? Cidade que recebeu muita gente de outros países, italianos, japoneses, enfim, né? Então, nós temos aí Blumenau, por exemplo, Santa Catarina. A gente percebe muito, por ser uma cidade de imigrantes, pelas construções das casas, né? Que são casas construídas de modelos europeus, tá? Então, essas cidades, elas são classificadas dessa forma conforme as suas características, tá? Na página 182, vocês vão ver lá as imagens que estão disponibilizadas, depois responder abaixo no exercício 1, escolha uma das cidades citadas acima, identifique as suas classificações, depois as compare. Então, nós temos a primeira cidade, que é Ouro Preto, Minas Gerais, ela é histórica e turística. Paraty, ela também é histórica, porém também portuária, tá? Brasília é uma capital turística, tá? Lógico que a gente sabe que é onde ficam os nossos governantes, enfim, mas também recebe bastante turista. E nós temos Salvador, que é a capital histórica do estado da Bahia, recebe muitas pessoas por conta das construções antigas, a história que a cidade tem, enfim, tá? Aí vocês vão lá olhar as imagens, e embaixo tá assim, cidades escolhidas. Então, dessas 4 vocês escolhem 2, aí vai colocar lá os nomes, as linhas das cidades e responder embaixo. O que elas têm de iguais nas semelhanças e o que elas têm de diferente nas diferenças, ok? Na página 183, exercício 2. Leia os relatos a seguir e classifique as cidades. Mora em uma cidade que tem das praias e recebe muitos turistas durante o ano todo. Então, ela é uma cidade o quê? Se ela recebe turistas, ela é uma cidade o quê? Vai lá e escreve. Minha cidade tem um grande movimento de pessoas, transportes e diversos comércios, mas o que mais atrai as pessoas até aqui é o porto. Então, cidade que tem porto é uma cidade... Tanana, coloca lá. Na minha cidade, os prédios são muito antigos, tem muitas histórias para contar. As ruas são estreitas, existem muitas casas comerciais para atender os turistas. Então, se essa cidade tem muita história para contar, ela é uma cidade, aí vai lá e coloca, tá? No 3, você conheceu alguns tipos de cidades. O que todas elas têm em comum. Então, todas as cidades têm algo em comum. Pensa lá, lembra do que a gente já estudou e responde. B,
com tantas classificações e características diferentes, qual tipo de cidade você escolheria para morar? Eu, professora Aline, com certeza escolheria uma cidade turística, embora lá pro Nordeste, se eu desse, tá? Então, cada um escolhe a sua, coloca pela classificação, tá? Ah, escolheria uma cidade turística? Coloca um nome lá, por exemplo, Bahia, Fortaleza, não sei, vai lá e coloca, tá? Aí, virando a página, que é a última página, 184, aí tá lá assim: desenhe nos espaços a seguir uma vila e uma cidade grande, tá? Então, uma vila, vamos dar um exemplo. A escola do Vacaro fica na Vila de Araguá, tá? Então, é um exemplo. Ou pode ser a vila em que vocês moram, por exemplo, também Pirituba, quem mora em Pirituba, quem mora no Sol Nascente, quem mora na Vila Clarice, quem mora em Taipas, né? E assim por diante, no Jardim Pan-Americano. Aí pode desenhar a vila onde mora também, tá bom? Mas se achar mais fácil desenhar do colégio, pode ser. E uma cidade, pode ser a nossa, pode ser uma outra que vocês acharam bonita aí, referente às que nós conhecemos anteriormente, né? Então tem Paraty, eu acho lindo Paraty. Né? Tem a cidade de Brasília também, tem várias, escolhe uma, vai lá e desenha, tá bom? Então, para amanhã em história, são só essas páginas mesmo. Ah, não, minto, tem as de lição de casa 205 e 206. Deixa eu olhar aqui, que aí eu já explico para vocês também, tá? 205 e 206. Então, na 205 vai ter um texto que foi... que na verdade quem escreveu esse texto foi o Dr. Drauzio Varela, tá? Que é as memórias da infância dele. Então vocês vão ler o texto e nas 206 vão fazer dentro do texto o que está se pedindo. Então, ó, sublinhe no texto com vermelho o local onde as pessoas compravam seus alimentos. B, sublinhe lá no texto com verde como era a brincadeira de meninas e meninos. E D, azul, vai sublinhar no texto os meios de transportes que eram utilizados. Fez isso, vai lá e realiza o exercício 2, tá? Agora, pensando no nosso tempo atual, que é o de agora, complete quadro abaixo. Local onde compramos alimentos, onde nós compramos, vai lá, pensa e responde. Quais são as nossas brincadeiras? Brincadeiras, pode ser brincadeiras na escola, pode ser brincadeiras na rua com os amigos, pode ser no prédio, no parque ou em casa com primo, família, enfim, tá? E quais são os meios de transporte, tá bom? Essa é a lição de casa. Muito simples, não tem nada muito difícil. A Pro vai estar mandando também para vocês um videozinho explicativo do YouTube referente ao que seria cidades históricas, turísticas, portuárias, tá? Mas eu acredito que com esse meu vídeo já ajuda bastante vocês. Então fiquem, estudem bastante, se dediquem e até mais. Tchau, terceiro C.